had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos nessa segunda-feira, dia 29. Antes de eu apresentar não, né? Antes de eu dar oi para minha amiga e de a gente começar efetivamente a falar do que aconteceu neste domingo, eu não sei se eu dou meus sentimentos, meus pêsames, ou se eu digo bem-vindo, né? Já que rolou um story lá no perfil do Café Belgrado, com o nosso amigo Lucas Nepopop se bandeando pro lado verde da força aí, né? Depois do que aconteceu ontem. Então, não sei o que exatamente falar para ele, mas sinta-se abraçado, Lucas Nepopop. E eu espero que você não traga o seu pé frio agora para o meu Boston Celtics. Haja vista que o seu Phoenix Suns, né? Pegou a vassoura que passaram nele e foi-se embora, a ver o que será de Kevin Durant a partir de agora, né? Mas, Agatha, a gente vai falar mais disso, né? Dessa humilhação que aconteceu com o Phoenix. Mas me conte como você está, aliás, como está seu coração, porque se houve varrida ontem, pode existir uma varrida hoje e pode ser protagonizada pelo seu time, né? Então, como é que tá aí esse coração pro logo mais? Confiante, Drica. Acho que a gente pode fechar essa série. Quando aconteceu o primeiro jogo, eu falei, né? A gente jogou o pior basquete que a gente poderia ter jogado e mesmo assim venceu. E os outros jogos foram a prova da capacidade que o Thunder tem de evoluir, de ser de fato dominante nessa série. Então eu acho que dá pra fechar hoje. E fico muito feliz também porque, passando de fase, a gente pegou o Clippers ou Dallas. E foge um pouco mais de tempo do Nuggets e do Timberwolves, que vão ter que se matar, um dos dois cai pra passar, né? Não que a gente vá passar do Clippers ou do Dallas, mas eu acho que o caminho mais difícil a gente, de certa forma, evitou, né? Conseguiu pegar um Pelicans sem Zion e deve pegar times que estarão mais cansados. Então, sigo feliz e confiante. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Dallas e Clippers, a tendência é que eles se matem até o jogo 7, né? Pelo que a gente tá vendo até agora, assim, um equilíbrio, né? De um jogo para outro, ajustes e tudo mais. E se o OKC fecha essa série hoje, vai ter um bom tempo aí para descansar e estudar bem seu adversário. Obviamente que eles fazem isso, né? Com frequência, mas enfim, vai ter um tempinho aí, né? Ao que tudo indica, para esperar o seu próximo adversário. Mas vamos começar aqui. A gente vai falar hoje rapidamente dos outros confrontos. Vamos focar mais, obviamente, porque a gente ainda tá naquela expectativa de fechar um episódio diário de 20 minutos. Então vamos focar no que acabou. Minnesota Timberwolves varreu sem dó nem piedade o Phoenix Suns. Esperava-se muito desse Phoenix Suns e entregaram nada. 122-116 nesse jogo que aconteceu. Foi o último jogo, né, desse domingo de NBA. Um jogo que foi bem equilibrado, né, Agatha? Assim, equilibrado que eu digo, houve situações de liderança para os dois lados, né? A maior liderança, inclusive, foi de 6 pontos para cada um dos lados quando lideraram. Tivemos 23 mudanças de liderança. A maior run foi de 8 pontos, e durante 21 situações nós tivemos aí o placar empatado. Então, de fato, esse último jogo foi mais equilibrado. Vamos aos números. 122-116, como eu já disse, em rebotes 44-33 para o Timberwolves, 23-20 nas assistências, steals 6 para cada lado, blocos também muito parecido, 7 para o Suns, 6 para o Minnesota, 11 turnovers para o Suns, 9 para o Minnesota, field goal 46 para o Timberwolves, 51% para o Suns, 3 pontos, 42% para o Timberwolves,
38,5 para o Suns. E na linha do lance livre, 83 para o Suns, 80-81 para o Timberwolves. Pontos de contra-ataque, 14-4 para o Suns. De segunda chance, 17-15 para o Minnesota. E no garrafão, 48-46 para o Suns. Os líderes dessa partida foram cestinha Devin Booker com 49 pontos para o lado do Suns, 40 para o Anthony Edwards. 10 rebotes para o Karl-Anthony Towns, 9 para o Kevin Durant, 7 assistências para o Mike Conley, que inclusive lesionou o próprio técnico, diga-se de passagem. 6 pontos para o Devin Booker e 4 blocos para o Kevin Durant, 2 para o Anthony Edwards. Falando dos números individuais, como já é nosso costume, começando pelo time perdedor, 49 pontos para o Devin Booker, como eu disse, 5 rebotes e 6 assistências. Kevin Durant, 33 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. E é isso. Ninguém mais pontuou pelo menos 10 pontos, tá? Ninguém. Nem quinteto titular, nem banco, ninguém. 9 pontos para o Nurkic, 9 pontos para o Bradley Beal. Eu já cornetei ele no episódio anterior, quando a gente falou do Suns e... Enfim, o cartaz de procura se continua, né? 6 pontos para o O'Neal, com 6 rebotes também, foram os quinteto titular. E do banco, 10 pontos aí contribuiu o banco do Suns. Pelo lado do Minnesota, tivemos 40 pontos para o Anthony Edwards, 9 rebotes e 6 assistências, 28 pontos para o Karl-Anthony Towns e 10 rebotes, 18 pontos para o McDaniels e 9 pontos para o Rudy Gobert. Do banco de reservas vieram 17 pontos. Agatha Máximo. A gente já falou ao longo dessa série, né? Antes, ainda acho que até antes do 3-0, que de um lado a gente tinha um time que tem, obviamente, né, os seus jogadores aí que se destacam, né, com o Anthony Edwards sendo um cara absurdamente incrível e com uma personalidade incrível, mas temos também o Towns, que levou uma bronca, inclusive, do Anthony Edwards na entrevista pós-jogo, né, dizendo que o Anthony Edwards falou pra ele, aliás, falou na entrevista, que falou pra ele, porra, para de fazer falta, caralho, e foi mais ou menos aí o que aconteceu no jogo, na parte final do jogo, e aí o time conseguiu essa vitória e essa varrida, e de outro a gente tem um Big Three, aliás, que deveria ser um Big Three, mas que não se concretizou como um Big Three. E além de tudo, além do Big Three não se concretizar, os coadjuvantes que precisam ajudar, a gente tá falando de playoffs, então tem jogadores em todos os times, tem 2, 3 jogadores que se destacam, mas os coadjuvantes precisam ajudar, senão não vai ter como. Playoffs é isso. E aí, no Suns, a gente teve a implosão disso tudo. O Big Three não funcionou. Ontem o Devin Booker carregou o time, né? Carregou pontuação, enfim. Mas o resto não funcionou. A que você acha que se deve isso, Agatha? E já pensando, projetando o futuro do Suns, o que você acha que vai acontecer com esses 3? Drica, é difícil, né? Eu acho que pro Devin Booker talvez seja mais frustrante do que pros outros dois. É óbvio que os outros dois são mais velhos, estão numa outra janela, mas enfim, Kevin Durant já tem o anel, apesar de tudo, né? Apesar das críticas e tudo mais, ele já tem um anel, enfim, tem uma carreira consolidada e tudo mais. Minhas críticas pra ele vão chegar, vocês sabem, mas do outro lado, o Bradley Beal, primeira experiência dele em outro time, que não seja o Wizards, todas essas questões. Mas quem está ali há muito tempo é o Devin Booker, e deve ser muito chato você assistir temporada por temporada, saber que existe uma possibilidade, já ter visto outras formações dentro do seu próprio time que chegaram mais longe, e ver novamente que se nada e morre na praia. Especialmente com a atuação que o Devin Booker teve no jogo de ontem, né? Eu acho que, apesar da varrida, ontem o Booker queria muito vencer. São 49 pontos, 6 assistências, 5 rebotes, 2 roubos de bola. É um cara que entrou na quadra para tentar não ser varrido. Ele arremessou 20 lances livres, absurdo também essa estatística, né? Mas tentou, e aí uma grande frustração. Eu já vi tweet hoje falando que ele tem vontade de ir para Nova York e ele tá a fim de sair. Eu acho que é compreensível caso ele saia.
Por outro lado, existe uma problemática enorme ao redor do Suns, né, Drica? O Suns foi vendido ano passado, depois daquele escândalo dos assédios, né? A gente fez um episódio sobre isso. E quem comprou o Suns foi o Matt Ishbia. O Matt Ishbia, ele é bilionário, basicamente. Ele tem um banco lá, algo a ver com finanças. E tava até lendo um pouco mais sobre ele. Ele, inclusive, jogou basquete por Michigan State. Na época, inclusive, que o Michigan State em 2000 venceu um título nacional e tudo mais. Mas isso não faz dele necessariamente um bom executivo da NBA. E eu acho que é isso que muita gente de Phoenix e os próprios jogadores têm sentido. Que algumas coisas não foram feitas da forma correta. Muitos jogadores importantes pro elenco foram trocados. E agora você tem um trio aí que, somados, na próxima temporada vão demandar 150 milhões de dólares em salários, que representa, inclusive, Drica, mais do que a folha salarial de 24 times da NBA. Então, assim, se você paga tudo isso para 3 jogadores, você precisa que esses jogadores resolvam, né? E, no caso, eles resolveram ir para Cancún, não para as finais da NBA. Então, assim, ele tem nas mãos um grande problema, porque, para além de ter 3 jogadores que não produziram como esperado, enfim, um outro elenco de apoio, dá até pra gente culpar um pouco a comissão técnica, se preciso for, né? Existe também a questão de que o Phoenix Suns não tem picks nem de primeiro, nem de segundo round até 2030, Drica. A gente achava que o Nets estava ruim, mas a situação dos Suns hoje é Pior ainda. pior, né? Acabaram com o futuro em detrimento a esse Big Three, né, Agatha? É aquilo que a gente sempre fala e falou do Nets lá atrás, que trocou a alma para tentar algo e não funcionou. E mais uma vez a gente vê isso se repetindo. Trocaram, a gente está falando nós estamos em 2024. Quem sabe o OKC fique com dó e vai lá e doe picks. Mas assim, é muita coisa para você tentar, aliás, para você comprometer, e aí é varrido numa primeira rodada de playoffs. Assim, pensando nisso, né? Pensando em tudo isso que você acabou de falar, né? A venda do Suns na temporada passada, depois de um escândalo daquele tamanho. O comprometimento do futuro da franquia em detrimento a um Big Three que não funcionou. A responsabilidade de uma comissão técnica que não conseguiu extrair, né, o melhor desse time, e que inclusive rolam boatos que há muitas coisas, né, por trás aí dessa relação da comissão técnica com os jogadores. Uma insatisfação do Kevin Durant com relação à maneira como ele era aproveitado em quadra. Frank Vogel dando bronca em vestiário e ninguém dando bola, os jogadores até rindo. Ontem, inclusive, o Bradley Beal, em um dos momentos que foi substituído, teve uma atitude aí bem, enfim, pouco profissional, vamos dizer assim. Então também parece que a coisa moiou ali entre jogadores e comissão técnica. Pensando em tudo isso e no que acabou de acontecer, uma varrida para o Minnesota Timberwolves, você acha que poderemos ter nessa off-season um passo para uma mudança drástica nesse Suns? Existe a possibilidade, isso daí é óbvio, né? Possibilidades sempre existem, mas muito vai perpassar também pela insatisfação dos jogadores e também da gerência, né? De quem cuida ali do time. Do Ishbia também falaram, né? Depois que perde dessa forma, muita coisa acaba vazando, né? Sobre a atmosfera do momento, algumas conversas e tudo mais. E uma dessas conversas vazadas foi a de que o Matt Ishbia, ele acaba... Não sei nem como colocar direito essa frase, mas ele influencia demais, ele mete a colher demais dentro das decisões do time. E não como um GM, né? Mas sim como um dono do time que acabou de chegar. Então isso gera uma certa insatisfação dentro da galera que tá por lá comandando muitas coisas. Porque a gente sabe que hoje, talvez, na era pós-troca do Paul George, a gente teve uma grande inflação nas picks. As picks valem quase um jogador, né? De certa forma, um combo de picks valem bons jogadores. Você pega o próprio Gobert, né? Chega aí por praticamente
4 picks. Mas enfim, é algo que o Suns perdeu completamente. Então talvez trocar algum desses jogadores seja importante. Acho que apesar dos últimos anos, muitos times ainda podem querer Kevin Durant. Espero que o Oklahoma no momento não seja um desses times. Não me importa hoje mais se o Kevin Durant volta ou se não, mas eu acho que agora também não é a linha do tempo, sabe? É arriscar demais e eu gostaria de esperar também até acabar esses playoffs. Eu não sei aonde a gente vai parar. Talvez dentre os times hoje que estão nos playoffs, Drica, o Oklahoma seja o mais imprevisível, né? A gente tem visto são jogos incríveis, mas contra um time que tá sem a sua melhor estrela. E eu não consigo, óbvio, não tiro o mérito do meu time de estar indo bem, mas também não consigo dizer que iria tão bem assim se Zion estivesse dentro de quadra, né? Não sou ingênua a esse ponto. Então, não gostaria ainda de Kevin Durant, pelo menos até o final dos playoffs. Vamos entender aí o que nos falta. Bradley Beal é uma outra questão, assim, um jogador que pode interessar muita gente, mas ao mesmo tempo tem um salário muito estranho para relevância que ele ocupa hoje dentro da NBA, né? Existem outros jogadores que valem de valor, não de preço, muito mais que ele por um negócio muito melhor. E eu acho que o grande asset que o Phoenix tem hoje para começar a fazer uma reestruturação caso queira, de fato, é o Devin Booker. Eu acho que qualquer time que precise compor peças, especialmente na posição de small forward, gostaria de ter Devin Booker no time. E Devin Booker em um outro time pode render ainda mais do que já rendeu, né? A gente sabe o potencial do cara. Mas talvez seu destino não seja em Phoenix. Talvez seja também, e aí troca os dois, o Booker fica e começa uma nova remontada, mas parece que ele mesmo está insatisfeito, que parte do Booker essa vontade de não estar mais em Phoenix. A Fer, né, Drica? Eu acho que cansa um pouco, né? O Devin Booker já teve alguns jogadores de alto calibre ao seu lado e não conseguiu, né? Ele, enfim, ninguém conseguiu chegar lá. E eu acho que isso vai cansando, né? Até certo ponto. Bradley Beal, enfim, é um absurdo, eu diria, né? Eu fui dar uma olhada aqui rapidamente nas estatísticas dele em playoffs. Claro que também não visitou muitos playoffs, mas enfim. Esse ano de 2023, 2024, esses 4 jogos com o Phoenix Suns, foi a pior média dele, né? Em pontuação, e a gente tá falando por muito. Antes desses 16 pontos e meio que ele cravou nesses 4 jogos, a pior média dele tinha sido lá em 2013 e 2014, com 19 pontos. A última aparição dele nos playoffs antes desse ano, em 2020 e 2021, a média dele foi de 30 pontos em 5 jogos. Então, a gente está falando de praticamente metade, tendo um time melhor e tendo um papel importante também, né, nesse Suns. Então, assim, realmente eu não acho que alguma franquia... Quer dizer, a gente sabe que muitas franquias fazem loucuras, né? Mas é um cara que tá numa decadência e um contrato muito absurdo, né? Mas vamos ver o que acontece aí nessa off-season do Phoenix Suns. Fato é que o Minnesota Timberwolves, que não tem absolutamente nada a ver com isso, já se garantiu na próxima rodada, vai esperar o seu adversário e com grandes atuações de Anthony Edwards, um cara absurdo. A gente já tinha falado disso ano passado. Tanto é que a última bola, né, a bola que eliminou o Timberwolves ano passado foi dele, e ele falou muito sobre isso, né, da responsabilidade dele, enfim, da personalidade dele de querer decidir, e ele veio arrebentando tudo nessa primeira rodada. E tá aí o Minnesota Timberwolves na segunda rodada dos playoffs, vai esperar agora o seu adversário. Alguma consideração a mais, Agatha, para fazer dessa série, ou podemos partir aí para a próxima? É um mérito completo do Timberwolves, né? De um time e de um treinador que evoluíram muito juntos, que conseguiram fazer o inacreditável praticamente para esse time, né? Há 20 anos o Timberwolves não passava de fase nos playoffs. Tem muita gente da NBA TT que nunca viu o Timberwolves nos playoffs, né, Drica? Eu tinha 6 aninhos a última vez, então assim, é muito tempo mesmo, é um feito sem tamanho para esse time do Timberwolves, para Anthony Edwards, para Rudy Gobert, especialmente, que fazendo um playoffs incrível. Anthony Towns, que ontem não teve problemas com faltas, como disse
o Anthony Edwards e todo um elenco de apoio incrível, além do Jaden McDaniels, né? O pobre do Chris Finch ontem rompeu o Mike ligamento Conley, do joelho, né? O Cara, Mike como é que Conley pode? derrubou ele lá sem querer, ele se machucou, enfim, foi um desfalque diferente, né? Mas um time que tá sempre muito unido. A gente vê que times que são campeões geralmente são times onde a amizade prevalece, né? O Denver ainda é um time muito unido nesse sentido. A gente vê isso vindo do Timberwolves, a gente vê isso vindo do Oklahoma e é muito legal, porque é o que une esses jogadores em prol da vitória. Então, jogadores que não tentam decidir sozinhos e buscam sempre uma solução coletiva, tendem a chegar mais longe. E talvez seja isso que o Phoenix Suns tenha que aprender, né, Drica? Que a solução coletiva é o que ganha títulos de fato, né? Você olha para os últimos anos aí, e sempre liderados por uma grande estrela, mas uma grande estrela que tende a ser altruísta, a ponto de pensar em vencerem, não em ganhar sozinho, né? Então, acho que essa é a lição que fica para o Phoenix Suns. E o Timberwolves chega muito embalado e mais descansado do que seu adversário, que provavelmente será Denver Nuggets. Não estou descartando o Los Angeles Lakers, mas também acho que não é hoje que um recorde praticamente impossível será batido. E então, assim, teremos uma próxima rodada que talvez seja até mais difícil do que a final para alguns, né? Enfrentar esse Denver Nuggets é um trabalho de gente grande. E se o Timberwolves conseguir passar, a coisa vai ficar muito louca. Mas enfim, por enquanto é isso, Drica. Uma pena para a galerinha Phoenix Suns. Um beijo na Nepopop. Tadinha. E o Timberwolves vai conseguir descansar, botar o povo de molho ali na banheira de gelo, assistir os jogos com tranquilidade. Ou não, né? Merecido. Ou não, porque a série do adversário dele pode acabar hoje também, né? Então talvez não vai ser uma grande descanso. Pode não ser um grande descanso, exato. Mas vamos falar dessa série que sai o adversário do Timberwolves amanhã, porque o jogo é hoje, na finalzinha que a gente passa a agenda. Vamos falar rapidamente, Agatha. Hoje a gente vai conseguir fechar em meia hora, pelo amor de Deus. Caso alguém esteja escutando algum barulho, é minha máquina de lavar. Eu já peço perdão, porque ela tinha se recusado a trabalhar no final de semana e resolveu trabalhar na segunda-feira, graças a Deus. Mas vamos à série, as duas séries que estamos aí com 3-1. 3-1 nós temos em New York Knicks vencendo, né, os Sixers por 3-1, jogo 97-92 neste domingo, que abriu aí o 3-1 para o Knicks, que está em vias de eliminar Embiid e companhia na próxima partida. E a gente já falou aqui, inclusive saiu um texto lá na Aurelo, para quem é nosso apoiador, já fica aqui a dica, aurelo.cc/NBA das Minas. Tem episódios lá exclusivos, a gente voltou com os episódios especiais, textos muito legais, inclusive, que começarão em breve a serem publicados com perfis dos vencedores dos prêmios individuais. E ontem, domingo à noite, o texto da Camila, que é uma colaboradora nossa aí, uma jovem colaboradora, escreveu sobre Josh Hart, que a gente já falou aqui sobre como ele é o coração aí desse Knicks, mas Jalen Brunson veio com tudo para esse jogo 4 para abrir 3-1. Vamos aos números, Agatha. 97-92, né, para o Knicks, que venceu em rebotes, 10 rebotes a mais, 52-42. Venceu nos field goals, aproveitamento, né, de field goal 43 contra 35. Os 3 pontos ficou equilibrado aí, 26-27. E, surpreendendo, um total de 0 pessoas. Aproveitamento de lance livre, 86% para o Sixers, 61% para o Knicks. Pontos em contra-ataque, 18-12 para o Sixers. Em segunda chance, 21-8 para o Knicks. E no garrafão, 44-32 para o Knicks. Como eu falei, Jalen Brunson veio com tudo aí para esse jogo 4, 47 pontos, foi o cestinha da partida. O Embiid ficou com 27 rebotes, Josh Hart 17, Embiid 10 assistências para o Jalen Brunson, 7 para o Kyle Lowry, 4 blocos para o Precious Achiuwa, 2 para o Joel Embiid. Falando em números individuais aqui, além dos 27 pontos e 10 rebotes do Embiid, o Tyrese Maxey terminou com 23 pontos, o Kelly Oubre Jr. com 19,
10 pontos para o Tobias Harris e 7 para o Kyle Lowry. O banco contribuiu com 6 pontos. Pelo lado do Knicks, além dos sonoros 47 pontos aí do Jalen Brunson, apenas o OG Anunoby terminou na casa aí dos mais de 10. Terminou com duplo-duplo, inclusive 16 pontos e 14 rebotes. Josh Hart, que eu acabei de falar, não foi tão bem assim, né? Nesse jogo 4, principalmente em pontuação, foram apenas 4, mas foram 17 rebotes para ele. Além deles, o Hartenstein ficou com 8 pontos e o Donte DiVincenzo com 8. O banco contribuiu com 14 pontos, 13 deles do McBride. Agatha, a gente falou, inclusive, né, naquele episódio que a gente falou sobre o Josh Hart ser, né, o coração, que tava faltando um pouquinho de Jalen Brunson, né? Inclusive teve um jogo aí que ele tentou, aquele jogo maluco, né? Foi o jogo 2, se não me falha a memória. Aquele jogo maluco, que muita reclamação de falta, ele tentou resolver, não conseguiu, e o Hartenstein e o Donte DiVincenzo resolveram e abriram lá o 2-0 para o Knicks, mas aí ele veio, né? Na Filadélfia ele veio, 47 pontos, cadenciou o jogo, né? Foi o maestro aí do jogo para o Knicks, e agora a série volta para Nova York com a faca e o queijo na mão aí pro Knicks, para fechar essa série, acabar com essa palhaçada e fechar aí em 4-1. O que você acha, Agatha, que o Sixers pode fazer para evitar essa derrota e esse 4-1 em pleno Madison Square Garden? E pelo lado do Knicks, o que repetir desses 4 jogos, desses 3 jogos em que venceram, aliás, para fechar essa série em 4-1 e carimbar aí a passagem para a segunda rodada dos playoffs, coisa que não acontece há bastante tempo também. Eu tô torcendo demais pra esse Knicks, porque, novamente, cidade do basquete, a galera tá muito feliz. Eu tenho um amigo lá, um beijo pro Jeff, que não tá ouvindo porque ele não fala português, mas ele é muito fã do Knicks e a gente sempre conversa quando tem jogos, e ele mandou um vídeo da galera ensandecida em Nova York, eu fico muito feliz de assistir. Tenho muito carinho pelo time e pela cidade, então torço demais. Os 76ers têm chances ainda, assim, eu acho que apesar da desvantagem tremenda, é um baita de um time, né, com um baita de um treinador também, que tá passando por grandes dificuldades devido, obviamente, à lesão do Embiid, mas assim, especialmente o Tobias Harris não tem conseguido contribuir como se espera dele, né, Drica? 10 pontos nesse último jogo, apesar de 8 rebotes, ainda é, pra mim, o grande problema desse time no quesito performance. Então, assim, se algo pode mudar, eu acho que é, de fato, o Tobias Harris entrar nessa série e contribuir como os outros jogadores estão contribuindo. Até como o Kelly Oubre Jr. está fazendo, como o Therese Maxey vem fazendo, é preciso que Tobias entre, até porque não ganha pouco, né? E do outro lado é fazer o que foi feito. Já entenderam qual é a receita para vencer. É continuar, é manter o foco. Infelizmente, né, perderam o Mitchell Robinson, não sei se ele volta, quando volta, mas os pivôs que entraram muito focados em contribuir. A Isaiah Hartenstein jogou até um pouco menos do que no outro jogo, porque soluções foram achadas para diminuir um pouco o potencial defensivo, especialmente dele, né? Então ele conseguiu pegar só 4 rebotes, mas quem entrou muito bem foi o Precious Achiuwa. Precious veio lá de Toronto, junto com o OG Anunoby, e ontem, apesar de não ter ido muito bem no ataque, 0 de 5 nas bolas, conseguiu dar 4 blocos. Uma diferença aí defensiva importante, especialmente para uma partida que foi bastante pegada, né? Philadelphia esteve na frente durante uma boa parte, assim, do final do jogo, e especialmente no começo, né? O Philadelphia liderou na maioria das vezes, mas é preciso ter essa calma para fechar jogos, e o Philadelphia tem errado muito nesse final. Foram momentos de desatenção que resultaram em uma derrota que poderia ter sido uma vitória, Drica, de fato. Apenas 5 pontos de diferença em uma partida que poderia ter sido decidida do contrário. Mas é cuidar um pouco mais da bola, foram 12 turnovers, e melhorar principalmente a bola de 3. O Knicks não tá chutando tão bem da linha de 3,
Mas o Philadelphia também não está, né? Foi uma disputa de 25% do Knicks contra 27% do Philadelphia. Se o Philadelphia conseguir colocar um 35%, um 40% talvez tivesse vencido. Então, são respostas a ajustes simples, mas que provavelmente o Knicks também vem muito preparado para fazer. Agora o Knicks tem 3 jogos para vencer. Imagino que não vai desperdiçar essa chance de passar de fase e fazer a torcida feliz. É isso, até porque vai estar jogando na meca, né, do basquete, tem aquela coisa toda, a gente sabe como a torcida do Knicks é completamente apaixonada. Ano passado, quando passou para os playoffs, já foi aquela loucura. Imagina se o time passa para a segunda rodada dos playoffs e tem totais condições disso, como a Agatha falou. O Sixers não tá morto, tem também, né, é um grande time, tem um grande treinador, nessa temporada pelo menos tem um grande treinador, tem totais condições de chegar em Nova York e roubar um jogo. Mas essa coisa coletiva, né, precisa funcionar. O Tobias Harris ficou em Filadélfia em detrimento do Jimmy Butler. Jimmy Butler sempre lembra isso, mas não tá entregando. E aí, quando você tem o Embiid que tá, né, naquela situação que a gente sempre fala aqui, de não estar nem perto do seu 100%, a galera precisa ajudar. Se não ajuda, acontece o que aconteceu aí ontem. Aliás, o que aconteceu nos 3 jogos, o Knicks aí há uma vitória de carimbar o seu passaporte para a próxima rodada dos playoffs. Quem também está a uma vitória de carimbar o seu passaporte para os playoffs é o Indiana Pacers, que venceu o Milwaukee Bucks ontem também por 126-113. Lembrando que o Milwaukee Bucks estava sem Giannis Antetokounmpo, sem Damian Lillard, e o Bobby Portis ainda conseguiu ser ejetado no começo do jogo. O Bucks precisava muito do Bob Portis, principalmente ali dentro do garrafão, e ele foi ejetado depois de uma confusão lá, técnica para todo lado. Aliás, ele levou 2 técnicas no mesmo lance e acabou sendo ejetado. Mas vamos aos números, Agatha Máximo. Foram 13 pontos aí de diferença, né, para o Indiana. O Bucks só teve momentos de liderança no primeiro quarto e no comecinho do segundo, depois só deu Indiana, que chegou a liderar por 19 pontos, a maior liderança do Bucks foi de 5. Foram 10 mudanças aí, né, de liderança, a maior run foi de 9 pontos, e em 4 momentos o jogo esteve empatado. 42-38 rebotes para o Bucks, 33-26 assistências para o Pacers, steals 5 para cada lado, blocks 6 para o Pacers, 4 para o Bucks, turnovers 9-7, mais turnovers para o Bucks. Field goal muito parecido, 51-52%, 3 pontos, que é uma das armas, inclusive, né, desse Bucks, com o Chris Middleton, com o próprio Brook Lopes, que acerta algumas bolas, e com o Damian Lillard quando ele está em quadra. Aí o Bucks levou uma surrazinha aqui. Foram 36% para o Bucks, 51% para o Indiana. Lance livre muito parecido, 66-64. Pontos de contra-ataque, 7-5 para a Indiana. De segundas chances, 11-3 para Milwaukee. E no garrafão também, 48-38 para Milwaukee, vencendo aí o time de Wisconsin. Falando em líderes dessa partida, 29 pontos para o Miles Turner, 27 para o Brook Lopes. 10 rebotes para o Chris Middleton, 9 para o Miles Turner. 7 assistências para o André Jackson Jr. e 9 para o Nembhard, que foi o protagonista lá da expulsão, da ejeção do Bobby Portis, e um blog para análise Antetokounmpo e 3 para o Miles Turner. Falando dos desempenhos aqui individuais, além dos 27 pontos do Brook Lopes, também foram 9 rebotes para ele. O Chris Middleton terminou com duplo-duplo, 25 pontos, 10 rebotes, e aí entre os titulares tivemos também o Malik Beasley com 20 pontos, o Patrick Beverley teve 9 e o Bobby Portis, como eu falei, jogou apenas 7 minutos, 4 pontos para ele, e aí ele foi ejetado. Foram 20, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho, 28 pontos do banco, até porque aí o banco precisou ser bastante utilizado, foi uma rotação de 7, 9, 11, 12, todo mundo jogou ontem pelo Milwaukee Bucks. Pro lado do Indiana, todos os jogadores aí titulares e também o Obi Toppin, todos com mais de 10 pontos. Além dos 29 pontos e 9 rebotes do Miles Turner, 24 para Tyrese Haliburton, que teve também 4 rebotes e 4 assistências, 15 pontos para o Nembhard, também ficou a uma assistência do duplo-duplo, ficou com 9 assistências, 13 pontos para o Aaron Nesmith e também para o Pascal Siakam,
que além dos 13 pontos, teve 9 rebotes e 7 assistências. Do banco, 13 para o Obi Toppin, e também teve o McConnell com 8, o Shepard com 8 e o McDermott com 7. Agatha Máximo, obviamente o Milwaukee Bucks estava desfalcado dos seus 2 melhores jogadores, né? Tá falando de Giannis Antetokounmpo, que não estreou na série e aparentemente pode não estrear, e do Damian Lillard. Aí teve a expulsão do Bobby Portis. Chris Middleton tentou, né, carregar e puxar esse time junto com o Brook Lopes, com o próprio Malik Beasley, mas como a gente tá falando aqui, o coletivo acaba prevalecendo, porque a gente teve 6 jogadores com 13 pontos ou mais para o lado do Indiana Pacers, que se aproveitou dessas ausências para cravar os seus 3-1 e para ficar a uma vitória também da segunda rodada dos playoffs. Trabalhando com a possibilidade, Agatha, de não termos Giannis Antetokounmpo, porque a gente não tem, né, noção, essa avaliação seria feita de fato, né, dia após dia. Trabalhando com a possibilidade de não tê-lo, né, que é o que a gente tem tido nessa série. O que o Bucks pode fazer para evitar ser eliminado na próxima partida? E pelo outro lado, o que o Indiana Pacers consegue extrair ainda desse time para fechar essa série em 4-1? Lembrando que vai para Milwaukee nessa série, porque o Milwaukee é, em tese, o time entrou como favorito, porque é o time de melhor campanha. Pois é, o Bucks entra como terceiro colocado e vem tomando uma surra após uma primeira partida muito boa, porque tá desestabilizado, é um time que não consegue fazer ajustes em meio de jogo, eu sinto, de certa forma. Acho que um bom exemplo é o próprio Damian Lillard, né, que tem conseguido ir bem na primeira metade da partida, e quando é feito um ajuste em cima dele, não consegue mais pontuar. E de fato o Bucks tem uma colher de chá que, enfim, o Suns não tinha e alguns outros times não tem, que é seus 2 principais jogadores agora estão machucados, né, não jogaram a última partida. E é obrigação do Pacers capitalizar em cima disso. O Pacers fez o que precisava fazer, que era vencer quando os 2 não estão dentro de quadra. A ver como vai ser o próximo jogo, eu não vi nenhuma notícia sobre o retorno tanto do Giannis quanto do Lillard, não sei também se você sabe de algo por aí, mas sem os 2 continua sendo uma obrigação do Pacers fazer valer. E o Pacers passando também me deixa muito feliz, né? Se cair mais o Bucks é uma grande loucura, né? O que tem acontecido nesses playoffs, que deixa tudo muito, muito, muito incerto e muito legal também. E eu gosto de assistir as coisas sem saber o que vai acontecer. Por muitos anos a gente assistiu a NBA sabendo qual era o resultado final, né, Dri? Acho que é uma sensação, revisitar sensações diferentes, né, de imprevisibilidade é bem legal. E eu tenho torcido pro Pacers nesse sentido. Gostaria de ver Antetokounmpo em quadra? Gostaria. Mas não sei se vai acontecer, não sei se vai dar tempo. E os caras querem que não dê, né? Os caras esperam que liquidar a fatura de uma vez por todas. Essa série pode acabar amanhã, assim como a do Knicks, mas a gente vai falar sobre isso depois. A gente vai só vamos passar o placar aqui, tá? Porque nós estamos na nossa função aqui de diminuir esses episódios aí pra vocês. 2-2, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Graças a Deus, nosso amigo DPC está vivo depois do jogo de ontem, que ficamos todas preocupadas aí com a integridade física do nosso amigo. Estava realmente ali um toma lá da cá, né? Mas o Clippers venceu 116-111 aí para o time de LA, que teve Paul George e James Harden combinando para 66 pontos. Zubac também com 13, Terrence Mann com 11, o pessoal do banco aí contribuindo com mais de 20 pontos, e pelo lado do Dallas, os 40 pontos do Kyrie Irving e o triplo-duplo de Luka Doncic, que terminou com 29, 10, 10, não foram suficientes para abrir 3-1 na série. Tá tudo empatado, 2-2. Agatha, bem rapidamente aqui. Eu acho que até o Luka falou alguma coisa no sentido de que ele não... Olha se tem cabelo.
Ele falou que ele não tá conseguindo ser um bom companheiro ofensivo. Se tem cabimento um negócio desse. Pro Kyrie Irving, depois do Kyrie fazer 40 pontos e o time perder. Tá delicinha essa série, né? Tá delícia, Drica. E de fato o Luka tá deixando a desejar, tá? Como eu já defendi muito, assim, eu também posso falar a verdade, tá? A minha situação de falar que é absurdo é justamente porque a gente espera muito dele, né? E daí o Kyrie vai lá, faz 40 pontos e... Exato. Que bom. E eu acho que o Luka também pensa da mesma forma que o Kyrie está ali, né? Por diversos momentos, o Luka passava a bola por Kyrie naquele final de jogo e falava, deixa ele fazer. Porque sabia e sabe agora que existe uma outra pessoa dentro do time que pode colaborar nesse sentido. E aí, é complicado, porque eu sei, todo mundo sabe, e provavelmente o Luka deve estar aí sem dormir, pensando em como ele pode jogar melhor, como ele pode render melhor, mas ele deve, de fato. Tem devido um pouco nesses playoffs, precisa melhorar, precisa ajustar a atitude em diversas camadas, assim, é um jogador que tá recebendo dobras incríveis, ele não tá conseguindo jogar porque a defesa tá muito focada no Luka Doncic, de fato. Mas ele precisa parar de reclamar um pouco. É muita reclamação o tempo todo com os árbitros. E ontem ele tomou uma técnica, depois ele deu uma acalmada, mas numa brincadeira dessa você é expulso, você prejudica seu time. Então ele precisa ter um pouco mais de cabeça fria, fazer o que ele sabe fazer, a gente sabe do que o Luka é capaz. E do outro lado eu sinto que é a mesma coisa, especialmente pro Westbrook, né? Óbvio que o Westbrook não tem 1/10 do impacto que o Luka tem pro Dallas, mas é um cara que perde a cabeça muito rápido, e a gente assistiu, né? Ele já foi ejetado. Jogo passado também não tava muito pra gracinha. Kawhi também não tá conseguindo entregar. Está tudo praticamente na mão de James Harden e Paul George, né? E James Harden sendo o cara desse time e fazendo loucuras, né? Quase que eles entregam o jogo ontem. Eu pensei que eu ia ver uma coisa histórica. Não deu. Clippers conseguiu, por mim, esse jogo vai a 7, fica todo mundo completamente morto, esbaforido pra pegar o Oklahoma. Esse é meu único desejo, Trica, é que esse jogo vá a 7 jogos e demande o máximo de físico deles pra que a juventude corra livre pelas quadras na próxima fase. Espertinha. O que, assim, a gente criticou muito o James Harden nos últimos tempos, né, no Brooklyn, na Filadélfia, mas a gente também fala quando tem que falar e tem que tirar o chapéu porque ele tem feito no Clippers. Só me deixa triste, talvez, não sei se triste é a palavra, mas eu queria muito ver esse time inteiro. Todo mundo 100%, Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, todo mundo 100%, sabe? Eu acho que seria, assim, pra gente que ama basquete, seria uma coisa absurda, tendo ainda, né, o Terrence Mann, o Zubat, o próprio Norman Powell. Eu acho que todo mundo 100% seria muito, muito interessante de ver. Não é o que a gente tá vendo, mas o time tá aí. James Harden tá conseguindo carregar, Paul George também. O Russell Westbrook em jogos dessa série foi importantíssimo. Aliás, ele é importantíssimo, não vamos esquecer, né, do nosso homem aqui que a gente defende nesse podcast desde sempre e que vem trazendo aquela energia do banco em várias oportunidades durante toda a temporada. E eu ouso dizer que essa série vai a 7 jogos. E também estou torcendo por isso. Não é exatamente pelo mesmo motivo que você, mas estou torcendo para que a gente tenha 7 jogos dessa série, porque está realmente muito bacana de assistir. Agatha, encerrados os jogos de ontem, vamos aos nossos palpites para os jogos de hoje? Bora. Hoje nós temos às 8h30. Daqui a pouco, né, para você que vai estar ouvindo logo que sair esse episódio, próximo das 6 horas da tarde, 8h30, Boston Celtics e Miami Heat, jogo em Miami, segundo jogo em Miami. O Celtics venceu no sábado, abriu 2-1 na série, com um jogo tranquilo aí pro Celtics, né? O Heat não conseguiu, né? Aquele absurdo daquele aproveitamento da linha de 3 pontos, e o Celtics, com aquele jogo coletivo que nos acostumamos a ver durante a temporada, conseguiu abrir 2-1 na série, mas hoje é outro jogo. Conhecemos Erik Spoelstra, sabemos que ele vem com coisas aí para apresentar hoje. 8h30. Seu palpite, Agatha Máximo?
Para Celtics e Heat, Celtics. Deus, a última vez que você falou não deu boa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu, obviamente, que vou apostar no meu time, né? E porque se manter o que apresentou no último jogo, deve... Ó, desligou a máquina de lavagem. Se jogar o que jogou no sábado, né? Com aquela defesa sufocante, que é o que a gente falou, inclusive, do jogo que o Miami venceu, né? Que a partir da defesa as coisas funcionam. E foi o que aconteceu pro Celtics no sábado, então espero que aconteça novamente hoje. 9h30 da noite, aí temos a possibilidade da segunda e só tem mais essa possibilidade de varrida. OKC e Pelicans, eu vou de varrida. Eu acho que nesses 3 jogos aí, o OKC não deu chance pro Pelicans e eu acho que hoje vai ser novamente isso e acredito piamente nos seus meninos. Eles, não tem como. Não é que eu vou apostar contra o Oklahoma, né, Trica? Somos clubistas aqui, sim. Né? Tá claro, né, gente? E aí, às 11h da noite, o Lakers escapou. O Lakers escapou da varrida, mas eu acho que não vai escapar do 4-1. Eu acho que hoje o Denver fecha essa série e aí aquilo que a gente falou que o Timberwolves não vai ter tanto tempo de descanso a mais, assim, vai ter um dia a mais. Eu acho que hoje encerra, Agatha. Você também vai nessa? Sim, senhora. Então tá, então estamos todos de acordo. Voltamos amanhã para saber se a gente acertou tudo. E eu espero, sim, com todo o meu coração, que a gente tenha acertado tudo. Ou se não, amanhã a gente volta. Beijo. Beijo.